Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta com leitura e interpretação de texto, tá certo? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, óbvio, né? Cuidando-se. E antes de irmos para a nossa agenda, para a nossa videoaula de hoje, a gente vai sim fazer a nossa acolhida. Como eu havia dito para vocês, esta semana eu escolhi os textos, né? O poder da oração, as pessoas que oram, tá bom? Então, eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção. Ainda dos movimentos certos, que é o título desta semana, a gente tem agora Senhor, ajuda-me a ser disciplinada. Na videoaula passada, a gente falou sobre a questão da obediência, né? E nesta, a gente pede a questão da disciplina. Olha aí. Ouça esse clamor de pessoas de por todo o mundo. Sabemos sobre o que devemos fazer, mas muitas vezes temos dificuldades de colocar isso em prática. Devemos orar, a questão da oração, sexto ano, para Deus que nos capacite a fim de sermos disciplinados o suficiente para fazer o que é necessário. Na maior parte do tempo, somos pessoas disciplinadas, em outra parte não conseguimos tamanha façanha em nos disciplinarmos. No entanto, basta querer. Quando comecei a aprender a orar sobre todos os aspectos da minha vida, pedir a Deus que me ajudasse a ser disciplinada o suficiente para ler sua palavra, para seguir suas palavras, para ser fiel aos ensinamentos, muitas coisas começaram a mudar em minha vida. Deus responde às nossas orações quando feitas verdadeiramente dos nossos corações. Então, essa, né, é a nossa acolhida de hoje, sexto ano, esse pedido que retoma a questão da obediência, mas não só da obediência, também da disciplina, né, que você precisa ser disciplinado. E esta pandemia, sexto ano, nos trouxe isso, né, organizar o nosso tempo, ficar em casa, organizar o tempo da videoaula, o tempo de atualizar a agenda, o tempo de resolver as tarefas. E, claro, não é uma atividade fácil, eu sei, eu reconheço, tá bom? Feito isto, vamos agora sim para a indicação da nossa agenda. A gente vem aí com a acolhida, como já foi feito agora com vocês. Em seguida, a gente vai para a correção do módulo 3, e a gente tem como foco os recursos argumentativos, tá certo? Dos anúncios. E vamos corrigir as atividades localizadas na página 42 a 45. E tem a proposta de atividade no módulo 3, que é 54 a 57, uma carta aberta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente começa aí a correção da atividade no módulo 3. Mais uma vez, é importante, né, que vocês compreendam que essa correção, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem de vocês, que é importante a gente medir, né, o que está sendo feito, o que não. Não é para deixar para fazer atividade junto comigo aqui na videoaula de forma nenhuma. Essa atividade, ela tem que ser pensada, repensada bem antes, tá certo? A leitura é muito importante. Se você não ler, se você não conseguir aprender, se você não tentar, né, você vai realmente ter uma dificuldade na hora da prova, em outros momentos em que você seja solicitado, testado a demonstrar seus conhecimentos. E não vá nessa história, seja, vou enganar a tia Valdiana, o meu amigo está me mandando as respostas de um privado e eu estou lá pontuando. A minha preocupação não é esta. A minha preocupação real é no que você está aprendendo. Ano que vem você vai para o 7º ano, né? Então, dentro dessas condições, se esforce. Não está sendo fácil, eu sei. Mas se você copiar as respostas de outro colega, aí a sua aprendizagem vai ficar quase que impossível, tá bom? Então, vamos aí pegar o seu módulo, né? Pega o seu material, módulo 3, página 42 a 45. Aí a gente começa fazendo reconhecimento. A gente tem aí em azul, né, o ampliando a linguagem, e ele dá um título, né, ele diz recursos argumentativos dos anúncios. Então, a gente já sabe que a atividade ela vai nos levar à reflexão, ao uso em prática dos argumentos de anúncio, tá certo? Então, toda e qualquer atenção se faz necessário. Olha aí. Neste capítulo, você viu um anúncio de propaganda. Agora vai estudar alguns elementos que auxiliam na persuasão da mensagem veiculada em um texto desse gênero. Primeiro, observe o anúncio de propaganda abaixo. Aí, sexto ano, é muito importante que vocês observem as informações explícitas e também as informações implícitas. É importante que vocês vejam as gravuras, que vocês associem a linguagem verbal com a linguagem não verbal, né? Que vocês sejam observadores em cada detalhe,
em cada item a ser exposto no anúncio, tá bom? Olha aí. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina, não dê folga para o mosquito da dengue. Aí tem aí como se fosse a simbologia de um calendário, no dia da semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso, reserve um pouco do seu sábado para combater os criadores, principalmente agora que ele transmite também chikungunya e zika. Com poucos minutos você faz tudo o que precisa. Aí tem algumas indicações. A gente vê lá, né, governo federal, Brasil, pátria o quê, gente? Tem lá, pátria educadora, bem lá no finalzinho. E a gente faz a indicação. Anúncio de propaganda da campanha contra a dengue do Ministério da Saúde 2015. Sempre é importante, né, ler a fonte. Aí vamos aí às perguntas, tá bom? Ó, com que objetivo esse anúncio foi criado? Todo anúncio, né, nós sabemos que ele tem que ter um objetivo. Ele tem uma função, tá certo? Então, com que objetivo esse anúncio foi criado? Para divulgar uma campanha a fim de combater o mosquito da dengue, certo? Algumas pessoas entraram em contato comigo no privado perguntando se era para copiar essas perguntas. Porque quando na aula presencial, onde tem um balãozinho, eu peço para que realmente vocês copiem, mas neste caso não. Pode anotar suas respostas, mas é como eu disse para vocês, sempre tenho dito para vocês lá no Meet, de forma organizada, caprichando na letra, né, sem ter tanta pressa, né, organizando, entendendo que a sua atividade é um pouco de você, né, do que você demonstra na organização. Eu vou conhecendo um pouco de vocês na distância assim, tá bom? Então, item A, com que objetivo esse anúncio foi criado? Para divulgar uma campanha a fim de combater o mosquito da dengue. B, por que esse tipo de campanha é importante? Né? Antes mesmo de você ler, como cidadão, você sabe a importância, né? Porque, por ser, na verdade, um caso de saúde pública e para conscientizar toda a população a respeito desse problema, incentivando as pessoas a combaterem o mosquito da dengue. Né? Então, repetindo, que foi um pouco extensa, por ser um caso de saúde pública e para conscientizar toda a população a respeito desse problema, incentivando as pessoas a combaterem o mosquito da dengue. Quem está divulgando esse anúncio? O Ministério da Saúde. Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida. Que dia está indicado para combater os criadores do mosquito? Sábado. Lá, ó, bem grandinho lá, como se fosse numa agendazinha, sábado da faxina. Né? Não dê folga para o mosquito da dengue. Por que você acha que esse dia foi escolhido para pôr em prática essa ação? Porque, costumeiramente, é o dia em que as pessoas fazem faxina na casa, limpa o quintal, né, etc. Pressupõe-se que as pessoas trabalham durante a semana e no final de semana vão aí organizar a sua faxina. Que linguagem, sexto ano, compõe esse anúncio? Verbal, não verbal ou mista? Então, linguagem mista, pois é composto por frases e imagens, tá bom? Então, esse mista aí não é com X, é com S. Preste atenção quando vocês forem responder. A própria questão diz, então não tem por que transcrever errado. Então, linguagem mista, pois é composto por frases e imagens, tá bom? Então, a gente vai agora para a página 43. Segunda questão. No anúncio, é apresentada uma frase curta em destaque. Qual é essa frase? Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Aí você chama a sua atenção para que quando você transcrever essa frase, você não esqueça das aspas, tá certo? Coloque as aspas bem bonitinho. Se o mosquito da dengue pode matar, vírgula, ele não pode nascer. Ponto final, fecha aspas, tá bom? B. Que recurso é utilizado para deixar essa frase com mais destaque que as demais palavras empregadas no anúncio? Aí aqui, né, além dos conhecimentos de português, de leitura e interpretação de texto, você vai ter que ser também observador. O uso de uma fonte maior, ou seja, de letras com tamanho maior que as demais, para dar um destaque, né? Se dá aí, sexto ano, realce. Então, repetindo, o uso de uma fonte maior, vírgula, ou seja, vírgula, de letras, vírgula, com tamanho maior que as demais.
Né? Professor, eu posso dizer que usou letras grandes para dar um destaque, para dar um realce maior? Pode. Né? No entanto, que a sua resposta ela tem essa harmonia, né? Essa consolidação de ideias nesse sentido mesmo. C. Qual é a imagem que aparece em primeiro plano, ou seja, em destaque no anúncio? Um vaso de planta e o braço de uma pessoa enchendo o pratinho do vaso com areia para que não fique com água parada, certo? Repetindo, né, porque é um pouco grande, só para você conferir a sua. Um vaso de planta e o braço de uma pessoa enchendo o pratinho do vaso com areia para que não fique com água parada. Qual é a relação da frase em destaque com a imagem apresentada? Ao evitar que a água fique parada em vasos, como apresentado na imagem, o mosquito não terá local para se reproduzir. Portanto, não poderão nascer mais mosquitos, certo? Olha aí. Ao evitar que a água fique parada em vasos, como apresentado na imagem, o mosquito não terá local para se reproduzir. Portanto, não poderão nascer mais mosquitos. Reveja abaixo a sequência de imagens apresentadas no anúncio. Né? Então, essa sequência ela estava apresentada lá no anúncio. Aí vamos analisar. Que sequência é essa? Né? Ela é importante para a nossa leitura e compreensão do anúncio. Olha aí, ó. Tampe os túneis e caixas d'água. Né? Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe garrafas sempre viradas. Mantenha a lixeira bem fechada. A. O que essa sequência de imagens está apresentando? Algumas ações que devem ser feitas pelas pessoas para evitar o nascimento do mosquito. Então, veja aí, sexto ano, algumas ações que devem ser feitas pelas pessoas para evitar o nascimento do mosquito. De que forma elas se relacionam às frases que as acompanham? Elas auxiliam o leitor a visualizar as ações descritas nas frases. Tá vendo? Ó, elas auxiliam o leitor a visualizar as ações descritas nas frases. Em que modo as formas verbais foram empregadas nessa frase? Qual o objetivo desse emprego? Né? Então, aí, ele faz duas perguntas, certo? Primeira, né, é em que modo as formas verbais foram empregadas? Aí, no modo imperativo. Esse modo verbal empregado para indicar um pedido ao leitor. Nesse caso, solicitar, né, que fique atentos às ações e aos cuidados que devem ter para evitar criadores e mosquitos, né? Qual foi o objetivo? Então, repetindo. Em que modo, olha aí, as formas verbais foram empregadas nessa frase? No modo imperativo, tá certo? Aí, qual é o objetivo desse emprego? Você vai dizer. Esse modo verbal é empregado para indicar um pedido ao leitor, certo? Nesse caso, solicitar que fiquem atentos às ações e aos cuidados que devem ter para evitar criadouros de mosquito. Né? Então, essa é a indicação. Aí a gente vem aí, né, sexto ano, com uma orientação. A composição da imagem, as cores, frases curtas, o slogan e o emprego dos verbos no modo imperativo são alguns dos elementos utilizados em anúncios publicitários e de propaganda para cumprir o objetivo de persuadir o leitor a aderir à ideia apresentada. Então, ó, quando ele diz, né, que quando tem uma composição de imagem, de cores, né, que chama atenção, frases curtas, um slogan e o emprego dos verbos no modo imperativo, que até a questão seguinte anterior pediu, são alguns dos elementos utilizados em anúncios publicitários, quer dizer, são características, né, sexto ano, do anúncio publicitário e de propaganda para cumprir o objetivo de persuadir, de convencer o leitor a aderir à ideia apresentada. Tá bom? Aí vamos aqui. Veja outro anúncio a seguir. Olha aí. Aí, conforme a orientação, gente, do anúncio anterior, eu faço as mesmas considerações. Analisem aí o texto verbal, analisem o texto não verbal, né? Vejam essa relação que é pedida, tá certo? Desculpa, vocês chamam. Vejam aí, e a gente vai começar as análises, né? A gente tem o Ministério Público do Estado de Rondônia, em defesa da sociedade. Aí, em seguida, tem outubro e novembro são meses de prevenção. Estamos juntos contra o câncer de mama e de próstata. Tá vendo? A gente tem a imagem, outubro rosa, novembro azul. Juntos pela mesma coisa. Aí, campanha
Mundial de Prevenção ao Câncer de Mama, Campanha Mundial de Prevenção ao Câncer de Próstata. Anúncio de propaganda da Campanha Mundial de Prevenção do Câncer de Mama e do Câncer de Próstata, vírgula, do Ministério Público do Estado de Rondônia, 2014. A. Com que propósito a campanha divulgada nesse anúncio foi criada? Então, toda campanha, ela tem um propósito, ela tem traça meta, tem um objetivo, a fim de orientar homens e mulheres a se prevenirem contra o câncer de próstata e de mama, respectivamente. Então, ela vai aí orientar homens e mulheres a se prevenir contra o câncer de próstata. Quem é o anunciante dessa campanha? O Ministério Público do Estado de Rondônia. Verdade? O slogan é uma frase curta, fácil de ser lembrada, utilizada em campanhas publicitárias e de propaganda para lançar uma ideia, um produto ou uma marca. Qual é o slogan do anunciante dessa campanha? Olha aí, em defesa da sociedade. Certo? Aí a gente percebe aí que é um detalhe de que forma a gente consegue vislumbrar. Não está perguntando isso não, vocês estão aí que eu estou perguntando para vocês. A representação feminina e a representação masculina. Aí, como aluno observador, você vai dizer, né, que essa fitinha rosa representa as mulheres e a simbologia do bigode os homens, né? Muito interessante. Tá bom? Quinta. Observe mais 2 anúncios, tá bom? Olha, o que os olhos não veem, a natureza sente. Anúncio de propaganda da campanha O que os olhos não veem, a natureza sente, de Greenpeace, 2010. Vem passar o protetor antes que você fique assim. Anúncio publicitário de campanha É de Família, de Hortifruti, 2017. Nós temos aí o item A e o item B. Então, a percepção, sexto ano, a observação, não é só ler a frase. Muita gente diz, professora, eu não entendi. Né? Eu não entendi aí, até dizer pimentão, mas ele está em pé, ele que está fazendo a fala, mas olha o que está atrás dele, né? Volte aí para a página 44, um A bem vermelho, né? Bem exposto, né? Aí o que ele diz? Vem passar o protetor antes que você fique assim. Fique quem assim? Quem está lá atrás. Ele quer evitar quem, né? Esse menor aí, tá bom? E a expressão, né, dos olhos, né, é muito forte. Então, gente, a leitura e a interpretação, ela vai se dar também na riqueza desses detalhes. Você vai ser um bom leitor se você conseguir observar estes detalhes, tá certo? Aí, qual a finalidade de cada um desses anúncios? O primeiro, um anúncio de propaganda, visa chamar a atenção dos indivíduos para o cuidado com a natureza. Enquanto o segundo, um anúncio publicitário, divulga produto de um estabelecimento que vende hortaliças, verduras e legumes, tá bom? Então, de novo, né, porque a resposta é bem ampla. O primeiro, vírgula, um anúncio de propaganda, vírgula, que visa chamar a atenção dos indivíduos para o cuidado com a natureza, vírgula. Enquanto o segundo, vírgula, um anúncio publicitário, vírgula, que divulga produto de um estabelecimento que vende hortaliças, verduras e legumes. Com que sentido a palavra natureza foi empregada no anúncio A? A palavra natureza foi empregada para fazer referência ao cenário natural que aparece na imagem, ou seja, aos animais e à vegetação que aparece no plano de fundo. Né? Então, a palavra natureza foi empregada para fazer referência ao cenário natural que aparece na imagem, ou seja, aos animais e à vegetação que aparece no plano de fundo. C. Que figura de linguagem foi empregada no anúncio B? Justifique sua resposta. A personificação e a metáfora, certo? Pois além de os pimentões serem apresentados como pessoas, a mãe fala para o filho que passe protetor, senão ficará um pimentão vermelho. Né? Quem é o anunciante de cada uma dessas campanhas? O anunciante do anúncio de propaganda é o Greenpeace e o anunciante do anúncio publicitário é o Hortifruti. A gente vê isso lá, né, como referência no texto, você observa, né, e você vai encontrar. O item E, da página 45, ele pede para que a gente relacione os elementos indicados abaixo aos anúncios lidos. Aí ele faz a indicação de azul, anúncio A, e de verde, azul, anúncio B. Olha aí. Apresenta uma logomarca, ou seja, uma imagem que acompanha o nome da empresa, facilitando assim sua identificação. Muita gente diz que não conseguiu fazer essa questão, mas na verdade é que não tenha conseguido, seja, né, porque não queria retomar para analisar os anúncios na riqueza dos detalhes, né?
Então, não é para ficar esperando as respostas completas, pessoal. Tem que pesquisar realmente. Então, você volta lá. Qual que representa uma logomarca? Uma imagem que acompanha o nome da empresa, facilitando assim sua identificação? O item B, né? A propaganda B, o anúncio B. A empresa é identificada somente por meio do logotipo, que tem a letra estilizada sem a composição de imagens. Anúncio A. A frase apresentada é engraçada para fazer o leitor rir da situação exposta. O pimentão vermelho, né, gente? Então, B. A frase chama a atenção do leitor para um problema que precisa ser combatido. O anúncio A. Bem mais, né? Com a ênfase maior conscientização. Apresenta cores fortes, vibrantes, representando alegria e otimismo. B. Né? No primeiro plano, apresenta cores mais escuras, representando tristeza, e no pano de fundo, há uma luz que pode apresentar a esperança, a luta. O item A, verdade? Então, gente, é assim, né, que a gente encerra a nossa correção de hoje. E a gente vai fazer a indicação conforme no início da aula, que você vai resolver aí as atividades da página 54 a 57 do módulo 3. Né? Fique em casa, faça a sua atividade sem preguiça, né? Não deixe ficar tanta atividade acumulada, né? No mais, a gente se encontra no Meet. Saudade de vocês. Coragem é o que a vida exige.